Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. É com uma satisfação imensa que estamos aqui chegando mais uma vez para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor, darmos continuidade a estes estudos, a estas reflexões. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai misericordioso que constantemente coloca em nosso caminho oportunidades para o nosso esclarecimento, para a nossa evolução, oportunidade para caminharmos, para seguirmos adiante constantemente, conforme nos fala Emmanuel, para a frente e para o alto. Então é preciso que nos esforcemos constantemente para não ficarmos estagnados, mas sim caminhando, nem que seja 1 milímetro por dia, conforme também nos afirma Emmanuel. Mesmo assim, nós precisamos caminhar, nem que seja 1 milímetro. E por isso, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por ter nos deixado de forma exemplificada estes belíssimos ensinamentos que nós encontramos em suas biografias de amor, conforme a notação daqueles primeiros seguidores, aqueles que nós conhecemos como evangelistas. Agradecemos aos espíritos amigos, esses mensageiros do Cristo, que também constantemente têm uma disposição firme em nos auxiliar. E para isto nós precisamos demonstrar da nossa parte aquela disposição firme e constante também em seguirmos adiante, nos tornando merecedores do amparo, da proteção, da companhia desses abnegados companheiros, conforme nos dizem os espíritos amigos. Se queremos realmente ter a companhia dos bons espíritos, é preciso que nos esforcemos para sermos bons, porque semelhante atrai semelhante. Então, se queremos a companhia dos bons, é preciso que nos tornemos bons também. E agradecemos por último a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente também se esforçam para estarem aqui conosco nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para juntos estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos neste momento mais um capítulo do livro da Esperança. Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade santa de Chico Xavier. Mas antes de começarmos aqui neste capítulo 13, que tem como título Na Hora da Tristeza, porque neste capítulo 13, Emmanuel nos traz belíssimos esclarecimentos, belíssimas orientações de que forma nós devemos ou deveríamos nos comportar naqueles momentos de tristezas na nossa vida. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, para nossa harmonização e também na forma de uma prece, iniciando estas nossas reflexões, o capítulo de número 34, que Pastorino, Carlos Torres Pastorino, nos traz a seguinte informação ou orientação: coopere com sua pátria, para engrandecer-se a si mesmo. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós temos a obrigação de cooperarmos com a nossa pátria. No nosso caso, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mais do que nunca, a nossa pátria está precisando da nossa cooperação. E aí ele diz ainda que a pátria é a reunião
de todos nós. Então aqui a pátria, a nossa pátria brasileira, nesta atual existência no corpo físico, é esta reunião de todos nós, mais de 200 milhões de almas encarnadas e não sei quantos milhões de desencarnados que também continuam vinculados à pátria do Evangelho. Então é a reunião de todos nós, encarnados e desencarnados. E aí ele diz ainda na sequência que, no entanto, evite buscar apenas vantagens pessoais, pois aquilo que você retira a mais para você estará prejudicando a outrem que receberá menos. Então é devido a esta nossa ambição em querermos acumular cada vez mais, nós retiramos dos outros e em muitas situações falta a estes outros o mínimo necessário para a sua subsistência. E conforme os espíritos amigos nos orientam, nos falam, nos informam, que quando nós nos comportamos assim, em administrar incorretamente os recursos materiais, nós estamos agindo como ladrões, estamos roubando dos nossos companheiros de jornada aquele mínimo necessário para a sua subsistência, enquanto temos muito mais do que aquilo que nós precisamos e às vezes até jogamos fora, no caso, recursos em que são utilizados para a nossa alimentação, esta sustentação deste vaso físico que nós temos à nossa disposição nesta atual existência. Em muitas situações, produtos perdem na nossa despensa porque não consumimos, enquanto outros não têm o mínimo para a sua subsistência. E por último, Pastorino nos diz: qualquer função é útil à comunidade e o bem da coletividade se distribui a todos os cidadãos. Então, qualquer atividade, qualquer função, desde que desempenhada com honestidade, com dignidade, com responsabilidade, toda e qualquer função é útil para toda a comunidade e toda a comunidade, a coletividade, precisa realmente trabalhar desta forma em conjunto para não pesar tanto para alguns ou para muitos, enquanto outros não fazem nada ou quase nada. E por último ele diz: não abuse de seus privilégios. Então aqui ele fala que não devemos abusar. Usar sim, usar com sabedoria, usar com responsabilidade, mas sem abusar destas coisas, desses privilégios. Vamos colocar esse privilégio entre aspas, porque para Deus não existe nenhum privilegiado, não existe nenhum privilégio, mas é preciso que tenhamos a sabedoria de usarmos corretamente e trabalharmos a bem e em bem da coletividade. E aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, agradecendo mais uma vez a todos os companheiros que adentraram esta sala virtual após a abertura dos nossos estudos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela sua disposição e disponibilidade em vir aqui nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje o capítulo de número 13 do Livro da Esperança, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, que tem como título Na Hora da Tristeza. E Emmanuel trouxe para início dessas reflexões um versículo de Jesus, palavras de Jesus, anotação de Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 14, que Jesus nos disse da seguinte maneira: vós sois a luz do mundo. Então aqui Jesus nos chama a atenção que nós somos a luz do mundo. E aí Jesus, como nós sabemos, Jesus na sequência nos chamou a atenção para brilharmos a nossa luz. Já que nós somos a luz do mundo, somos uma fagulha divina, somos um facho de luz, então é preciso que nós façamos esforços para fazermos brilhar esta luz que ainda em nós está assim um tanto ofuscada, este diamante que ainda está e continua incrustado em uma rocha
mas que essa rocha precisa ser lapidada pouco a pouco para que este diamante realmente um dia possa brilhar esta sua luz. E aí Emmanuel buscou em o Evangelho segundo o Espiritismo, também para início destas reflexões deste capítulo, do capítulo 5º, item 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec anotou da seguinte maneira: não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que metas o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento. Então aqui, os espíritos amigos, através de Kardec, fizeram esta anotação em relação àquela situação de sofrimento, em que em muitas situações nós não queremos ajudar o outro companheiro, ou falamos que não vamos ajudar o outro companheiro de jornada, porque é preciso deixar que a lei de Deus siga o seu curso. Se ele está sofrendo é porque Deus quis assim, então não posso interferir em auxiliar, porque senão ele não vai sofrer aquilo que ele precisa sofrer. Mas os espíritos amigos nos orientam, conforme está aqui, que não é bem assim, nós não podemos nos comportar assim, mas prestar atenção e questionar a nossa consciência, o que Deus colocou em nossas mãos para auxiliar aquele companheiro de jornada, já que estamos aqui juntos, fazendo esta caminhada terrena, estamos juntos exatamente para um auxiliar o outro, um para ser aquele instrumento para minorar o seu sofrimento e não sermos um instrumento para piorar ainda mais o sofrimento do outro. Não, de forma alguma. Deus não colocou ninguém aqui na Terra para servir de instrumento de suplício para ninguém, mas instrumento para auxiliar em minorar o sofrimento. Conforme o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, Eudes Júnior, está nos dizendo aqui sobre a pátria do Cristo é toda a humanidade terrena. Pensemos nisso, desenvolvemos em nós o sentimento de coletividade, uma vez que somos todos aprendizes na grande oficina do bem. Somos todos aprendizes e estamos aqui nesta sala de aula, neste momento, essa sala de aula virtual, aprendendo o Evangelho de Jesus conjuntamente. Estamos aqui nesta imensa sala de aula, ou universidade que conhecemos com o nome de planeta Terra, todos nós em aprendizado. E a pátria do Evangelho, aqui o Brasil, está precisando da nossa contribuição. E a pátria do Cristo, conforme nos diz aqui, nos lembra o nosso companheiro Eudes, é toda a humanidade terrena. E a pátria do Senhor, Criador de todas as coisas, é todo o universo. Então Emmanuel começa as reflexões deste capítulo nos chamando a atenção e nos orientando da seguinte maneira: entraste na hora do desalento como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento, mágoas antigas surgem à tona. Então aqui Emmanuel começa nos lembrando que em muitas situações nós realmente entramos numa situação desta, em hora de desalento, suplício moral, e ele acrescenta ainda: sentes-te a afeição do viajor para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado ao sacudir em vão as grades do cárcere. Muitos de nós, ou quiçá a maioria de nós, nos sentimos desse jeito, ou já nos sentimos desta forma, e ainda ele nos lembra: ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance à tristeza inútil. Então aqui ele nos lembra que mesmo que nós nos sintamos nesta condição aí, ou nesta hora de desalento, suplício moral, nos sentirmos naquela condição daquele viajor sedento, em que não tem mais água para saciar a sua sede ou matar a sua sede,
ou naquela condição de um pássaro preso em uma gaiola e que não consegue sair dali, ele diz que mesmo assim, não permitamos que a ansiedade lance em nós ou que nós sejamos lançados naquela condição ou naquele campo mental, naquele ambiente psíquico de tristeza inútil. Mesmo estando nesta condição de tristeza, na hora de tristeza, é possível e é necessário nós sermos úteis, conforme ele nos lembra, na sequência, várias situações em que mesmo sofrendo, mesmo estando tristes, nós precisamos auxiliar, porque tem companheiros nossos de jornada que estão em situação muito piores do que as nossas. Então ele nos lembra da seguinte maneira: se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, prestemos atenção no termo em que ele utiliza aqui, ó, se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados quando não conhecem a própria situação. Qual seria de desejar? E prossegue servindo, à espera pelo tempo que lhes dará reajuste. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós nos encontrarmos nesta condição ou chegarmos a esta condição de incompreensão dos nossos companheiros de jornada e que tenha azedado o nosso pensamento, é preciso que nós pensemos, mentalizemos aqueles companheiros que estão em condições piores do que as nossas e prossigamos servindo, esperando a ação do tempo que, sem sombra de dúvida, trará o reajuste necessário para todos nós. E ele acrescenta: se amigos te abandonaram em árduas tarefas, à caça de considerações que lhes incensem a personalidade, seja muitos companheiros de jornada que estão ou que estavam conosco realizando alguma tarefa humilde na seara do bem, eles saíram para outros lugares, foram para outros lugares, à busca de, digamos assim, de crescimento ou de visão das outras pessoas, conforme ele nos fala aqui, considerações que lhe incensem a personalidade, ou que lhe eleve, ou que seja reconhecido como realmente uma pessoa útil. E aí ele nos diz: medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações, nos momentos do estudo. Então pensemos nas crianças que precisam de ajuda, não fiquemos com raiva desses companheiros que nos abandonaram, que saíram à caça de reconhecimento aqui da terra, mas pensemos nessas crianças, nessas pessoas que estão mais necessitadas do que nós e prossigamos servindo à espera do tempo que a todos renovará na escola da experiência. Sem sombra de dúvida que o tempo a todos renovará nesta imensa escola da experiência na qual todos nós nos encontramos matriculados neste momento. E conforme ele nos diz aqui neste item, quantos companheiros que querem o reconhecimento das outras criaturas, ali naquele ambiente, na igreja, no centro espírita, no templo evangélico, naquele trabalho singelo, mas ele quer o reconhecimento, ou seja, aquela condição de egoísmo, aquele personalismo ainda tão exacerbado naquela criatura. Então ele vai buscar outro lugar onde ele encontre aquele reconhecimento. E aí ele diz que aguardemos o tempo, e na sequência ele diz da seguinte maneira: se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam e prossegue servindo à espera pelo tempo
que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Nós que aqui nos encontramos na condição de cristãos, independentemente da bandeira religiosa sob a qual estivermos albergados, praticamente 100%, quase que a totalidade, ainda é lógico, tem muitos que têm aquelas dúvidas, será que realmente é assim? Mas nós temos a certeza na justiça de Deus, e uma vez Deus sendo justo, que a vida continua, que a vida não acaba ali no túmulo, que a nossa vida não é simplesmente esse intervalo entre o berço e o túmulo, que a vida já existia antes e que a vida continuará depois desta vida aqui no corpo físico, que essa vida aqui no corpo físico é apenas um ponto da nossa vida na eternidade que nós temos pela frente. Então é por isso que ele nos fala sobre naquela situação em que entregarmos os despojos mortais de um companheiro ali no túmulo, não continuemos chorando, lamentando, mas reflitamos acerca dessa continuidade da vida e principalmente naquela esperança de que nós nos reencontraremos em breve, auxiliando assim aquele companheiro que está do outro lado da vida, simbolicamente falando, para que ele possa continuar a sua jornada. Porque se ficarmos nestas lamentações, emitindo energias negativas, energias pesadas de sofrimento, nós faremos ele sofrer também no plano espiritual. E ainda Emmanuel nos diz da seguinte maneira, mais uma última consideração: se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável ao facho estelar, mas nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema descortinará solução. Então aqui ele nos chama atenção para aqueles momentos em que acharmos que o nosso fardo está muito pesado, reflitamos que outros companheiros estão com fardos mais pesados do que nós, esperando ou aguardando apenas uma frase de reconforto da nossa boca e que nós tenhamos a certeza que o tempo a tudo descortinará no momento certo a solução. E por último, Emmanuel nos diz: lembra-te de que pode ser, ainda hoje, o raciocínio para os que se dementaram na invigilância. Então nós podemos ser este raciocínio para aqueles que estão numa condição de demência devido à sua invigilância. Nós podemos ser também o apoio dos que tropeçam na sombra. Nós podemos ser também, mesmo nos momentos de tristeza, nós podemos ser também o socorro aos peregrinos da estrada, que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento. Mesmo nestes momentos de tristezas, nós também podemos ser o amparo dos que choram em desespero. Nós podemos ser também, mesmo nestes momentos de tristezas, nós podemos ser a voz que se levanta para a defesa dos injustiçados e desvalidos aqui na terra. Então tudo isso nós podemos ser, mesmo nos momentos de tristeza, conforme ele nos diz aqui, nos disse no início, que o nosso momento de tristeza, mesmo nestes momentos de tristeza, nós não podemos ser inúteis. Nós podemos e precisamos ser úteis, sim, ser este raciocínio para o invigilante, ser o apoio, ser o socorro, ser o amparo e ser também a voz. E ele encerra dizendo: não te detenhas para relacionar dissabores. Então ele nos diz aqui que nós não temos o direito de nos deter na nossa marcha para ficarmos lamentando os nossos dissabores, da mesma forma que nós precisamos seguir adiante. Segue adiante, e se as lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos,
entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um novo dia. Ou seja, amanhã surgirá um novo dia, mesmo que hoje esteja tudo nublado, tudo escuro, e conforme ele nos fala aqui, mesmo que as lágrimas encharquem os nossos olhos e faça escurecer a nossa visão, mas aguardemos e nos entreguemos as nossas mãos às mãos de Jesus e confiemos no Pai, porque amanhã surgirá um novo dia repleto de oportunidades para todos nós, porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia e nos oferece sempre oportunidades. Deus deixa sempre portas e mais portas abertas para o nosso arrependimento e para trabalharmos a nossa melhoria. Reflitamos sobre isto, meus irmãos, e acima de tudo, além de refletirmos, trabalhemos, porque simplesmente refletirmos não vai ou não irá resolver os nossos problemas, estas nossas necessidades morais. É preciso seguir adiante, trabalhando constantemente no bem. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que permaneceram aqui conosco nesta sala virtual, juntos estudando o Evangelho de Jesus, e que em breve possamos voltar a nos reencontrar aqui para darmos continuidade a esses estudos e a estas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre, e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos na prática as pegadas do Mestre de Nazaré,